Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Leonardo. O relato que quero contar a vocês foi algo que aconteceu com o meu avô Zaqueu, que na época tinha um trabalho comum, como qualquer outro, mas que acabou se deparando com algo sobrenatural e afirmava pela sua vida que tudo que contava era a mais pura verdade. Me chamo Zaqueu. Na época eu morava na zona rural, aqui no estado do Pará. O ano era 1965. Mesmo sendo vários interiores próximos, isso não significava que seria uma localidade calma e sem criminalidade. Muito pelo contrário. Quando algum criminoso aprontava na cidade grande, por algum motivo esses bandidos, em tentativa de fuga, se isolavam no interior. Mas isso não os impedia que causassem confusão e pequenos delitos. Chegou ao ponto de a população naquela área viver amedrontada, e após muita insistência, representantes das comunidades foram até a capital pedir ajuda das autoridades. Em poucos meses, enfim fizeram uma pequena delegacia, tendo uma prisão atrás, para que ao menos tentassem amenizar aquela situação. Foram enviados para lá um delegado e uns 8 policiais, além de uma cozinheira e eu, que arrumei o emprego de zelador. Com a chegada das autoridades, as comunidades ao redor sentiram confiança e, enfim, os crimes podiam amenizar, ou quem sabe até cessar. Aos poucos, o delegado, através de denúncias, conseguia prender os foragidos da justiça. E enquanto esses criminosos não eram transferidos para a capital, ficavam naquela pequena prisão, aguardando o que o destino lhes reservava. Eu trabalhava na delegacia, mas confesso que não era algo que me incomodava, até porque eu mal lidava com os presos e nunca senti que minha segurança estava em risco. Pois bem, no período de 1 ano, o delegado conseguiu levar tranquilidade nas redondezas e a população ficou mais calma. O tempo foi passando e certa vez, com o início da quaresma, todos começavam a andar menos nas ruas depois de um certo horário. Todos ali tinham a crendice que essa época era sagrada e que não era bom ficar até altas horas na rua. Infelizmente, naquele ano, a comunidade foi afetada com um ato hediondo e que marcou negativamente a vida de todos. Um homem desconhecido na região sequestrou uma criança e, infelizmente, agiu de maneira monstruosa contra a mesma. Eu não vou entrar em detalhes, mas sei que, contando que houve atos de violência contra uma inocente criança, vocês já devem imaginar que tipo de monstruosidade aquele sujeito fez. Os pais da criança estavam desesperados. O delegado estava sofrendo bastante pressão da comunidade, mas no momento, nem ele ou os policiais encontravam o dito criminoso. O pai da criança, que vamos chamar de Moisés, ficou impaciente e, em torno de uns 2 dias após aquele terrível acontecimento, encontrou o homem e fez justiça com as próprias mãos. Sua filha não retornaria, mas de alguma forma, aquele pai conseguiu um pouco de justiça, ou melhor dizendo, vingança. Para falar a verdade, aquilo me impactou muito. O Moisés levou a cabeça do assassino de sua filha
até a delegacia. E confesso que quando vi aquela cena, foi de revirar o estômago. Parecia que tinha sido arrancada com as próprias mãos, pois não haviam marcas de cortes. Sem saída, o delegado foi obrigado a cumprir a lei e prendeu Moisés, pois, independente do motivo, ele agora também era um criminoso. A população ficou muito revoltada por prenderem o Moisés, que só tinha feito justiça pela sua filha. Ele não merecia estar preso, e o delegado prometeu que tentaria ajudar da melhor maneira, mas que ele devia ser preso, pois essa era a lei. Naquele fim de tarde, o delegado ordenou que colocassem Moisés numa cela separada, distante dos outros presos, para evitar confusão. Depois de um tempo, ele se retirou e foi para sua casa. Após sua saída, os policiais ignoraram as ordens e colocaram Moisés junto com os outros presos. Eu ainda tentei dizer que aquilo não estava certo, mas os policiais disseram para eu calar a boca e não me envolver naquele assunto. Após o Moisés ir para a cela, ainda de noite, dava de escutar gritos vindos da cela. Com o cair da noite, ficamos somente eu e mais 2 policiais. Eu ainda retruquei a eles sobre a situação, mas recebi outra advertência para não me meter. Os gritos da cela se perduravam por algumas horas, e eu fiquei apavorado, com medo do que o Moisés estaria passando na mão daqueles bandidos. Naquela cela, havia uns 7 homens, e não seria difícil saber que a quantidade ganharia nesse caso. Depois da meia-noite, tudo ficou em total silêncio. E mesmo não podendo fazer muita coisa, eu resolvi ir até lá e ver como podia ajudar o Moisés. Mas ao chegar ali, vi um cenário para o qual a minha mente não estava preparada. Havia muito sangue e muitas pessoas jogadas no chão, parecendo uma pilha de corpos. E no meio daquela pilha tinha algo que não era humano. Algo que remetia a uma espécie de porco ou cachorro, difícil de explicar, mas que tinha um corpo humano, por assim dizer. A parte de cima do corpo era maior que a parte de baixo, coberto de pelos. Tinha uma respiração pesada e seus olhos vermelhos se destacavam naquele lugar com pouca iluminação. Ao ver aquele bicho, eu saí correndo e chamei os policiais, que foram até lá ver se eu não estava ficando doido. Ao verem aquela cena, eles surtaram. Nunca tinham visto nada parecido, e ninguém se atrevia a abrir aquela cela ou atirar naquela coisa. Um dos policiais saiu às pressas para chamar o delegado, que chegou na delegacia depois de um tempo, com uma cara de sono. Olhando aquele cenário, percebi que o que tinha na minha frente não era um homem, mas sim um ser amaldiçoado, ou como o povo costuma chamar, um lobisomem. A minha mãe sempre dizia que em época de quaresma, o mal tinha total liberdade para andar sobre a terra. E vendo tudo aquilo, eu tive certeza que isso é realmente verdade. O delegado ficou perdido, mas manteve a postura, tentando entender o caos que se instaurava ali. Aquela criatura assustadora, com a proximidade do dia, foi diminuindo de tamanho e começou a ter feições humanas. E era o Moisés. Ele disse que podiam mandar mais gente, e ele faria a mesma coisa. Questionado pelo delegado, que fez o interrogatório ali mesmo, o Moisés disse que ao entrar na cela, sofreu intimidação pelos outros presos, que o ameaçaram e queriam obrigar que ele servisse a eles sexualmente. O Moisés se negou a isso e eles começaram a espancá-lo. Foi aí que ele virou lobisomem e pôs fim à vida de todos ali presentes. O olhar daquele homem era vazio.
E eu tive a impressão que se olhasse para ele por muito tempo, ia acabar enlouquecendo. Aquela história se espalhou por ali como fogo na palha seca. Há quem dissesse que Moisés sempre foi um lobisomem, enquanto outros falavam que ele, no auge do seu desespero ao perder sua filha, fez um pacto com coisa ruim, para assim poder buscar vingança. Ficou acertado de transferirem Moisés para a capital, mas eu fiquei sabendo que no dia de sua transferência ele deu um jeito de fugir e nunca mais foi visto por aquelas bandas. O delegado ficou em maus lençóis e, após tudo isso, aquela delegacia acabou fechando. Tanto o delegado quanto os policiais foram transferidos para locais diferentes. Esse caso foi abafado de todas as formas possíveis, para cair no esquecimento. Mas como eu estava ali presente, garanto a vocês que tudo foi verdade. Quanto ao Moisés, mesmo ele não tendo feito justiça da maneira correta, eu nunca o julguei pelo que ele fez. E depois de um tempo, não soubemos mais notícia dele, nunca mais. Sei que tudo isso é difícil de acreditar, mas naquele dia eu aprendi que no mundo existe muita coisa ruim e que tem a aparência de uma simples pessoa, que pode até estar morando aí na sua cidade ou ser seu vizinho. Sendo época de quaresma ou não, deixo um conselho: tomem cuidado, pois o mal assume muitas faces. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!